pra vocês, eu estou estudando dublagem e estou usando aqui o meu IGTV para ajudar outras pessoas que têm curiosidade e têm vontade de aprender um pouco sobre dublagem. Falando pra vocês, eu estudo, eu crio uns roteirinhos de estudo pra mim aprender e assim eu passo pra vocês. Então a gente ganha conhecimento junto. Hoje eu resolvi falar sobre uma coisa muito interessante, que é o surgimento da dublagem no mundo. Pra falar sobre isso, a gente tem que voltar um pouquinho atrás, quando existia o cinema mudo. O cinema mudo, a sétima arte, ela surgiu ali pelo século XIX, em 1895. O cinema ele era mudo, ele era preto e branco, não tinha nenhum tipo de diálogo ou fala. E quando você ia no cinema assistir o filme, tinha uma orquestra lá dentro do cinema que fazia a trilha sonora dos filmes. Ali pro final do século XIX, começo do século XX, quando estava acontecendo ali a Revolução Industrial, com a vinda das novas tecnologias, essa vontade que as pessoas já tinham de colocar o áudio dentro do filme pôde se tornar realidade com o surgimento de novas tecnologias. E a partir dali, eles conseguiram criar uma forma de colocar o áudio dentro do filme. Criando essa forma de colocar o áudio no filme, os filmes começaram a ser lançados com diálogo. O primeiro filme a ser lançado com diálogo foi O Cantor de Jazz e depois Luzes da Cidade, que teve 100% do diálogo. O Cantor de Jazz ele foi lançado em 1925. E em 1928 teve o primeiro filme com 100% de diálogo, que foi o Luzes da Cidade. Bom, a partir daí teve um pequeno empecilho, porque os filmes, eles também eram muito consumidos fora da América, fora ali dos Estados Unidos. E o que aconteceu? Quando os filmes chegaram em inglês na Itália, na França e na Alemanha, que eram lugares que consumiam muito cinema, muito cultura, eles ficaram um pouquinho chateados porque eles não conseguiam compreender o filme. E aí o lucro foi caindo, porque eles não queriam assistir um filme que eles não conseguiam entender. E a partir dali, as pessoas começaram a tentar criar ideias para fazer com que o filme fosse compreendido. Eles queriam que, quando o filme chegasse na Itália, os italianos entendessem. Então, surgiu a primeira ideia de como fazer com que as pessoas dos outros países compreendam o que a gente quer passar. E eles resolveram, assim, regravar o filme em todos os países. Exatamente. Eles pegaram o filme, a obra original, eles faziam cartazes, eles publicavam isso com a foto dos atores americanos e quando o filme ia chegar na Itália, eles regravavam o filme do começo ao final com atores italianos. E depois faziam isso na França, faziam isso na Alemanha e faziam isso na Itália e regravavam o filme todas as vezes que fossem necessárias com os atores de seus respectivos países. Isso não funcionou. Quando uma pessoa queria ir ver um filme, chegava ali, olhava aquele cartaz, tem aquele ator que eu gosto muito, e eu ia assistir o filme, e quem tava lá não era o ator que eu gosto muito, era um ator brasileiro, que eu não sou tão fã. Eu ficava chateada, aquele filme não dava uma repercussão boa de lucro, porque gastava muito regravando, e gastava muito quando as pessoas descobriam que não eram os atores americanos, eles simplesmente não iam assistir. E o que aconteceu? Surgiu a segunda ideia. Já que vocês querem os atores americanos, nós vamos te dar os atores americanos. E aí eles pegaram os atores americanos e fizeram eles regravar a cena em todos os idiomas que fossem necessários. Eles pegavam, supondo, eu, Mika, e colocava pra gravar com uma pessoa que falava italiano do meu lado. Eu não falo italiano e eu tinha que regravar um filme inteiro em italiano, em alemão, em francês, e eu não falo nem italiano, nem alemão, nem francês. Óbvio, essa ideia também totalmente descartada, não deu certo. A dicção era errada, não dava certo, não funcionou, totalmente descartado. E foi quando teve o grande insight, que eles lembraram que eles já faziam isso antes. Quando a gente vai gravar um filme e aquela imagem, a gente grava, tem muito vento e não funciona daquela forma, a gente pega aquela imagem que ficou boa, tira o áudio que tá com o vento e o ator regrava a fala em cima. Foi quando aconteceu no filme da Marilyn Monroe, que é o filme O Pecado Mora ao Lado. Ela foi gravar aquela cena icônica dela com aquele vestido branco, e o vestido dela voou, e vários rapazes gritando no fundo que ela era muito bonita e gostosa. Eles tiveram que regravar a cena.
E foi ali que eles lembraram que isso já acontecia. Quando eles perceberam que já tinham tecnologia pra fazer isso, que não era uma coisa tão complicada de se fazer, o que aconteceu? Eles pegaram a Marilyn, levaram ela pra dentro de estúdio, tiraram o áudio original, a base do áudio, e colocaram ela pra refalar a frase por cima. Porque regravar aquela cena várias vezes com aquele tanto de homem gritando no fundo era impossível, nunca ia dar certo. Eles regravaram várias vezes e todas as vezes tinham muitos rapazes gritando no fundo. A imagem, o áudio ficava completamente poluído. Não dava pra usar aquela cena daquele jeito. Eles levaram as imagens gravadas, tiraram o áudio original, colocaram a Marilyn pra redublar o que ela mesma tinha dito. E foi ali que... Por que a gente não faz isso com outros atores, os atores alemães, falando por cima da voz da Marilyn? A gente já tem a tecnologia pra fazer isso. É só fazer. E tcharam! Ali nasceu a dublagem do jeitinho que a gente conhece hoje.